Olá, meu nome é Wesley Miranda Alves, sou procurador da República e membro do Ministério Público Pró-Sociedade. Hoje, o Diálogos Interdisciplinares, a pandemia do coronavírus, recebe a doutora Ludmila Lins Grilo, juíza de Direito no estado de Minas Gerais. A doutora Ludmila também é professora de Direito no Burke, Instituto Conservador, já foi professora de Direito Penal na Faculdade de Pitágoras. Bom, a doutora Ludmila é bastante conhecida nas redes sociais, né, tratando sempre com muita propriedade e coragem temas importantes e polêmicos. Só no Twitter, mais de 100 mil pessoas são interessadas em acompanhar suas opiniões sobre os temas mais diversos. Dois temas comuns, tanto nas aulas, palestras e também postagens nas redes sociais, que a doutora Ludmila trata, é o ativismo judicial e o globalismo. E hoje o tema específico será ativismo judicial em tempos de pandemia de coronavírus. Doutora Ludmila, obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer muito grande bater esse papo com você. Prazer é todo meu, doutor Wesley. Ludmila, nós estamos vivendo um momento bem atípico com essa pandemia. Questões nunca antes imaginadas, desafios jamais enfrentados estão presentes. Nem mesmo na Segunda Guerra Mundial houve uma mobilização mundial desse porte, porque vários locais durante a Segunda Guerra tocaram a vida normalmente, não foram diretamente afetados. Tudo isso, nesse contexto de combate ao coronavírus, aquilo que, né, impacta na vida das pessoas, as suas implicações nas relações sociais, nas relações dos cidadãos com os órgãos e tantas outras. Tudo isso está presente e daí surgem todo tipo de conflito. E boa parte deles acaba sendo conduzida ao Poder Judiciário. Outro dia, ouvi um jurista bastante conhecido, inclusive ex-membro do Ministério Público, de que, ao fazer comentários a julgados do STF, comentar sobre decretos municipais, expedidos no contexto do enfrentamento à pandemia, ele disse que o princípio da legalidade merece ser lido de outra forma nesse momento. Ele falou de legalidade extraordinária. Eu ouvi já falar também de direito provisório. Eu fiquei bastante impressionado com isso, especialmente porque a Constituição parece prever um sistema constitucional de crises, né? Disciplinando intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Existe uma lei de abuso de autoridade que eu não sei se nesse contexto de legalidade extraordinária está valendo. Enfim, são questões de toda a ordem, né, que surgiram agora e que demandam reflexões e posicionamentos. Como eu disse, a senhora é bastante conhecida por tratar do tema ativismo judicial e globalismo. Eu queria que a senhora começasse a falar, em linhas gerais, o que é o ativismo judicial e, do ponto de vista principiológico, como que o juiz deve se posicionar em ações, especialmente ações coletivas, referente a políticas públicas de saúde e medidas de enfrentamento no contexto dessa pandemia. Vamos lá. A primeira coisa, o senhor falou sobre o princípio da legalidade e a legalidade extraordinária, excepcional, do momento de crise. Essa questão do princípio da legalidade é uma questão primordial, uma questão central para a gente entender o problema. Porque o que acontece? Nós, né, o cidadão comum, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não veda. Né? Todos nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não veda. Isso é o nosso sistema normal
de liberdades. Mas no direito administrativo, essa coisa funciona um pouco diferente. Para o administrador público, é diferente do cidadão em geral. Aquele que ocupa uma função pública, de administrador público, ele segue o princípio da legalidade do direito administrativo. Então, é diferente. O princípio da legalidade no direito administrativo permite que o administrador público faça tudo o que a lei expressamente prevê. Então, é diferente. O cidadão ele pode fazer tudo. O administrador ele não pode fazer tudo. Ele só tem aquele pequeno leque de coisas que ele está autorizado a fazer. Tudo que ele faz na condição de administrador público tem que estar previsto em lei, autorizado em lei. Ele não tem a mesma liberdade do cidadão, né? Não basta só estar proibido. No caso dele, tem que estar expressamente previsto. Então, isso é um problema que está acontecendo. O que a gente está vendo é que os administradores públicos, alguns governadores, prefeitos, estão extrapolando o princípio da legalidade do direito administrativo. E esse princípio da legalidade do direito administrativo ele vai vigorar tanto nas situações ordinárias da vida comum, tanto nas situações extraordinárias. Na situação extraordinária, o que pode acontecer é que seja criada uma lei para aquele momento de excepcionalidade e essa lei é a lei que vai pautar as ações daquele administrador público. E o que acontece? Nós temos essa lei. Essa lei ela já foi editada, ela está em perfeito vigor, que é a lei número 13.979, do ano de 2020. Então, nós já temos uma lei que está estabelecendo os conceitos de quarentena, o conceito de isolamento, está prevendo várias coisas que o administrador pode fazer nesse momento. Então, me parece que quem extrapolar o que está previsto nessa lei vai estar agindo de forma ilegal. Essa lei prevê claramente o conceito, por exemplo, de isolamento. E o que essa lei diz que é o isolamento? O isolamento não é isso que está acontecendo hoje, que todos nós estamos trancados dentro de casa, muitos não podem caminhar livremente pelas ruas ou pelas praias. Não é esse o conceito da lei. A lei fala claramente, isolamento é a separação daquele sujeito que está contaminado. Não é de qualquer pessoa. O sujeito tem que estar contaminado. E essa norma, ela é complementada pela portaria interministerial número 5. É uma portaria que foi assinada por 2 ministérios, né, Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. E essa norma, combinada com essa portaria interministerial, completa o conceito de quem deve ser isolado. Essa norma diz o seguinte, que o cara que está isolado, ele tem que estar isolado porque ele está doente, e não basta só estar doente, ele tem que estar diagnosticado por um médico, e não só isso, ele também tem que ter sido cientificado pelo médico de que ele tem que ficar 14 dias em casa. Então, para o sujeito ser obrigado a ficar em casa e o descumprimento disso significar um crime contra a saúde pública, vai ter que ter todos esses requisitos juntos. Primeiro, ele tem que estar doente. Segundo, essa doença tem que ter sido diagnosticada por um médico. E terceiro, o médico tem que ter notificado essa pessoa para que essa pessoa fique em casa. Isso é princípio da legalidade. Qualquer pessoa que seja presa porque caminhou na rua simplesmente, sem estar diagnosticada, sem estar com a determinação compulsória de um médico, que for presa por causa disso, o agente público que o prendeu vai estar extrapolando das suas funções. Então, o senhor perguntou como é que o juiz deve se portar nesse momento excepcional, né? O juiz vai ter que flexibilizar a lei, não vai ter que flexibilizar a lei? A meu ver, não precisa flexibilizar a lei, porque já existe uma lei que está em vigor exatamente para este momento. Então, basta que esse juiz siga o que diz
a Lei 13.979 de 2020. Aí entra a questão do ativismo judicial. O juiz ativista, ele é o juiz que vai extrapolar daquele limite da lei, que vai flexibilizar a lei de acordo com os seus entendimentos particulares, as suas posições muito peculiares. Então, o juiz ele é mais progressista, mais ativista, que vai querer interferir nas políticas públicas, ele vai ter uma tendência a querer extrapolar o limite dessa lei. E o juiz mais conservador, ele vai se portar de maneira mais restrita, seguindo estritamente os termos da Lei 13.979 de 2020. Afinal de contas, a lei de abuso de autoridade continua valendo, né? Continua valendo. Não que eu concorde com esta atual lei de abuso de autoridade, com o seu teor atual. A gente sabe muito bem que no contexto que essa lei foi criada, era um contexto de perseguição aos agentes da lei, perseguição aos promotores, aos juízes de direito, uma intimidação à autoridade que efetivamente prende criminosos, prende pessoas que estão fazendo mal ao nosso círculo social. Então, mas enfim, essa é a lei que está em vigor hoje, então tudo bem, vamos trabalhar com ela. E essa lei tem vários dispositivos, né, que criminalizam aquela autoridade que extrapola das suas funções, que constrange o cidadão a fazer aquilo que ele não está obrigado a fazer. Certo. Muito se fala hoje de uma falta, de uma ausência de liderança nacional. Até que ponto o ativismo judicial contribui para que isso aconteça? Isso é bem simples. Quando existe o ativismo judicial, o juiz ele acaba adentrando na esfera de poder de uma outra autoridade, que pode ser um membro do Poder Legislativo, pode ser também um membro do Poder Executivo. Então, o que acontece? Quando o Poder Judiciário ele pratica o ativismo, ele acaba amputando algum poder legítimo de outra autoridade. É como se ele deixasse a outra autoridade aleijada em um determinado ponto. É uma usurpação de poder. Então, existe essa amputação de poder por parte do Poder Judiciário. Então, a partir do momento que ele pratica o ativismo, ele está retirando a legitimidade do ente legítimo para praticar um determinado ato. Então, nós podemos até enunciar uma decisão que eu considero ativista, embora tenha justificativas jurídicas. Então, eu não vou nem entrar nesse mérito, se eu concordo com o mérito ou não, mas é uma decisão ativista, uma decisão que retira o poder de uma outra autoridade, né? Existem argumentos a favor e argumentos contrários. E isso a gente aqui, justamente nessa troca de ideias, né? Principalmente quem é professor, tem que estar ligado nessas questões e discutir, debater isso muito seriamente. No mês de abril desse ano, dia 15 de abril, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal com efeito erga omnes, né, que ele discutiu o artigo 3º, parágrafo 9º dessa lei. E o que diz o artigo 3º, parágrafo 9º da Lei da Quarentena? Esse artigo diz que cabe ao presidente da República dispor, por decreto, sobre quais são os serviços essenciais que devem permanecer funcionando nesse período da quarentena. Então, qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? O STF estendeu o texto desse artigo para também dar essa competência aos gestores locais, governadores e prefeitos. Então, a lei previa que apenas o presidente da República poderia dispor quais eram os serviços essenciais. O STF estendeu esses efeitos aos governadores e prefeitos. Então, daí, quem é estudioso do direito constitucional vai fazer a seguinte indagação: quais são os prós e os contras? Né? Qual que é o argumento? O argumento que foi utilizado foi o princípio da separação de poderes, a questão do sistema federativo, enfim. O que é um argumento jurídico
legítimo. Tudo bem, a gente não precisa concordar com ele, mas é um argumento jurídico. Para quem discorda do teor dessa decisão, acho que essa decisão, embora seja uma decisão jurídica, seja uma decisão inoportuna, como é o meu caso, eu entendo o seguinte, uma decisão com esse teor, ela vai causar efeitos. E considerando que no Brasil nós temos mais de 5.000 municípios, imagine você, cada um desses gestores, desses mais de 5.000 municípios, tomando as suas respectivas decisões. Então, cada município vai ter uma disciplina diferente do outro município. E essa confusão, nesses tempos de restrição, me parece que é tudo que o brasileiro não gostaria. Eu acho que todo mundo gostaria de um pouco mais de segurança jurídica, de um pouco mais de firmeza, saber onde está pisando. Se eu estou no município X, eu vou ter esse tratamento, se eu estou no município Y, também vou ter o mesmo tratamento, mas não é isso que vai acontecer. Então, causa uma perplexidade entre os cidadãos. Cada um vai receber um tratamento diferente durante a quarentena. Mas tem o posicionamento contrário, no sentido de que, não, cada prefeito, cada gestor local reconhece as particularidades do local e vai decidir conforme for necessário. Então, tem os argumentos prós e os argumentos contrários. E a gente está aqui justamente para discutir isso. Eu também não vejo com bons olhos essa decisão do STF, mas eu acho que a culpa não é toda do STF, é também na nossa Constituição. O sistema de repartição de competências é muito confuso, depende de uma regulação posterior, que até hoje veio em pontos muito, muito pequenos, né? E a culpa não é só do STF, na minha opinião. Você falou que já existe uma lei, essa lei foi criada justamente nesse contexto, né, da pandemia, portanto, não existe um estado de anomia, não existe ausência de lei, a lei foi criada. Mas eu vejo também, principalmente decisões, existe um direcionamento de decisões em favor da quarentena, não da quarentena prevista na lei, mas dessa quarentena que foi criada, né, de que os cidadãos podem ser obrigados a permanecerem em suas casas, etc. Boa parte dessas decisões são baseadas em proposições da Organização Mundial de Saúde. Eu vejo isso com uma certa perplexidade, e porque essas proposições diversas que são editadas pela OMS acabam se sobrepondo à nossa Constituição e à nossa legislação, logicamente. Como é que a senhora vê isso tudo? O que acontece? A OMS é uma das maiores organizações globalistas e acaba criando normas que, segundo eles, são recomendações, mas que a gente sabe muito bem que, na prática, elas não surtem o efeito de recomendação, elas surtem o efeito verdadeiramente de ordem, de determinação. O senhor já viu alguém questionar norma da OMS? Elas não só não são questionadas, como as normas da OMS, que é uma entidade globalista que não tem nada a ver com o Brasil, mas todo mundo se curva imediatamente à OMS, não discute a legitimidade da OMS. Então, o que nós temos aí, o que nós chamamos de globalismo, é uma entidade externa, né, estranha ao Brasil, que acaba dando ordens no Brasil. Então, isso é basicamente um resumo do globalismo. E dá tanta ordem no Brasil, que os nossos atos normativos aqui no Brasil fazem expressa menção à OMS. A própria portaria 356 do Ministério da Saúde, que trata dessas questões da saúde, da quarentena, a portaria interministerial número 5, ambas as portarias, elas nos considerandos, naqueles considerandos iniciais, ambas fazem referência às normas, à declaração de emergência
decretada pela Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos várias normas fazendo referência expressa. Então, nós temos uma entidade externa ao Brasil, constando aqui nas nossas normas internas. Isso está escrito, está positivado. O próprio CNJ, naquela recomendação, se não me engano, número 62, faz nos seus considerandos também menção à OMS. É uma recomendação do CNJ que recomenda, abre aspas, recomenda aos juízes que revejam, reanalisem as prisões preventivas decretadas, as medidas socioeducativas decretadas, como se a prisão tivesse sido, em algum momento, decretada de forma leviana. Então, eles fazem aquela recomendação. Nós recomendamos que os senhores juízes revejam, reanalisem, né, como se a situação do coronavírus, por si só, fosse suficiente para a revisão de alguma prisão, né? Assim como nós estamos presos nas nossas casas, os presos também estão lá, onde eles sempre deveriam estar, a não ser que surja uma situação superveniente. Agora, modificar a situação do preso por causa do coronavírus exclusivamente, não me parece muito razoável, mas existe uma recomendação do CNJ nesse sentido, que apesar de ter o nome recomendação, né, considerando que muitos juízes não são exatamente muito corajosos, eles acabam encarando essa recomendação como uma verdadeira ordem. Então, muitos acabam falando, poxa, eu não concordo com esta recomendação, mas vou cumprir porque sabe-se lá, né? Então, é isso que a gente acaba vendo no nosso Poder Judiciário. Essas recomendações de OMS, de CNJ, elas acabam entrando no nosso ordenamento jurídico com um status de verdadeira ordem. Então, elas apenas formalmente são recomendações. Materialmente, elas são ordens, elas são determinações. Então, nós temos essa inserção indevida da OMS no nosso ordenamento jurídico e muito também em função daquilo que a gente conhece como tecnocracia, que seria essa transferência do poder decisório dos representantes eleitos pelo povo para um grupo de não eleitos. E esse grupo de não eleitos seriam os técnicos, os estudados, os cientistas. Então, acaba que essa vontade popular é substituída pela vontade dos letrados, pela vontade do cientista, que se apega nisso, nessa palavra ciência, que é tão forte, para também impor as suas preferências. A gente viu muito bem que as recomendações da OMS, elas são tidas como científicas, mas a gente sabe muito bem que a OMS, como uma entidade globalista, ela não necessariamente ela vai mexer só com técnica, ela vai mexer também com questões políticas. Então, não é possível desconsiderar o fator globalismo nessa situação de coronavírus, porque muitas vezes a OMS, com suas recomendações técnicas, abre aspas, vão inserir ali naquelas recomendações elementos de ideologia que o técnico, asséptico, não vai perceber que tem. Então, ele vai se valer de uma suposta ciência, vai se colocar acima de nós mortais para dizer o que é certo e errado. Então, na verdade, isso é a total transferência da decisão do povo para a decisão dos burocratas. E o pior de tudo que é apenas um tipo de burocracia, um tipo de ciência, né? Quando um caso, uma pandemia dessa magnitude, precisaria de haver uma real interdisciplinariedade. Hoje, outras ciências estão afastadas do debate e existe quase uma fé. Uma fé numa ciência específica e também o que eu tenho percebido é que há uma certa uma tendência de afastar determinadas visões científicas e qualificá-las como se fossem ideológicas, quando, na verdade, o contrário pode estar acontecendo. Exatamente. Doutora Ludmila, a senhora falou 2 vezes ou 3 em entidades globalistas. Globalismo tem alguma coisa a ver com globalização? Explica melhor isso aí.
são praticamente conceitos contrários. A gente fala muitas vezes em globalismo e as pessoas vêm, mas peraí, o que você tem contra a globalização? Aí a gente pensa, meu Deus do céu, né? A pessoa vem cantar de galo para cima da gente, a pessoa não sabe nem o que está falando. Né? O globalismo seria uma espécie de governança global, uma espécie de governo único, que isso não vai ser feito de uma forma assim tão visível. Isso é feito de forma sutil, por meio, principalmente, dessas grandes organizações internacionais, das grandes famílias poderosas espalhadas pelo globo. Então, nós temos a própria ONU, seria, a meu ver, a maior entidade globalista. Então, você vê que tudo que a ONU fala é praticamente lei, né? A gente não vê ninguém discutindo a autoridade da ONU. Então, isso seria o globalismo, até mesmo se fala em uma futura religião universal. Então, eles tentam fazer uma homogeneização do pensamento, homogeneização de ideias, para que tudo funcione de forma pasteurizada, de forma igual. Ninguém pode ter diferença de pensamento, ninguém pode ter diferença de religião, né? Todo pensamento inconveniente deve ser imediatamente afastado. Então, essas entidades globalistas, elas acabam prestigiando que isso aconteça. A globalização é exatamente o contrário. Perceba, na globalização, nós vamos ter a autonomia dos Estados. Então, enquanto o globalismo tenta diminuir a soberania dos Estados para a implantação de um poder global, ainda que sutil, ainda que exercido de forma sutil, na globalização nós temos o inverso. Nós temos o reforço das soberanias nacionais. Na globalização, nós vamos ter cada país exercendo o seu comércio, sendo bom naquelas coisas que são da sua característica. Então, nós vamos ter o comércio internacional, o Brasil vai comprar algumas coisas de outro país, o outro país vai comprar algumas coisas do Brasil e vão respeitar as suas línguas, a sua cultura. E a globalização é totalmente diferente. É o respeito pela cultura do outro país, o comércio entre os países, não tem nada a ver com implantação de poder único, de linguagem única, de religião única. Não tem nada a ver com isso. É justamente o respeito às soberanias dos Estados. Um conceito é praticamente o contrário do outro. As pessoas falam muito de respeito às diferenças, mas para que isso ocorra, tem que haver as diferenças, né? E os comandos, aparentemente os comandos que partem das entidades de grande porte, essas entidades globalistas, como você disse, buscam cada vez mais uniformizar, igualar as pessoas. Isso é realmente preocupante. Doutora Ludmila, foi muito bom conversar com a senhora. Espero que não seja a última vez, que nós possamos falar novamente aqui, outros assuntos. E muito obrigado. Eu agradeço, então, pelo convite da Escola Superior do Ministério Público da União. Agradeço ao doutor Wesley Miranda pelo convite. E em outras oportunidades, estamos à disposição.